Dentro do tempo que nós temos essa noite, estarei falando algo da parte de Deus aos nossos corações, lembrando que essa palavra primeiramente falou ao meu coração e agora está sendo entregue para a igreja. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as nossas ofensas. Aqui todos conhecem de cor e salteado a oração do Pai Nosso. Oração essa que foi ensinada e orientada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso está registrada agora na qual nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, e também em Lucas capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Essa oração se tornou para muitos uma oração de cabeceira, uma oração que se tornou como uma rotina, e muitos não entendem e compreendem o significado e a responsabilidade que é fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração comum, não é meramente uma simples oração. É a oração na qual você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, na qual você entende e compreende que Deus, Ele é o dono de toda vontade, é Ele que determina, é Ele que manda, é Ele que orienta, é Ele que governa, e nós somos apenas servos obedientes às suas ordens. E Jesus não ensinou essa oração para ser repetida mecanicamente, mas sim para formar uma mentalidade espiritual aos discípulos. Ele está essencialmente ensinando como pensar espiritualmente, como se posicionar diante de Deus e como alinhar a vontade humana com a vontade divina. Não basta apenas orarmos e pedir algo ao Senhor e achar que Deus, Ele é obrigado a fazer aquilo que pedimos. Não basta somente ajoelharmos e pedirmos algo ao Senhor e considerar que Ele está apenas aguardando nosso pedido para Ele entregar em nossas mãos aquilo que pedimos. Como oramos e pedimos algo ao Senhor, nós devemos compreender que Ele poderá fazer ou também não irá fazer, mas iremos compreender e sermos gratos, porque em todo o tempo Ele tem cuidado de nós. É a Bíblia que nos orienta. E o ponto central não é a repetição, não é apenas repetirmos palavras
ensaiadas, ou nos colocarmos de pé em frente ao auditório para fazermos as mais belas orações, da qual encantam os ouvintes, encantam aqueles que, olha, essa irmã ora bonito, esse irmão ora bonito. Não basta apenas ensaiarmos as orações, mas Deus procura coração sincero, que estejam orando em sinceridade. E quando fazemos a leitura desses versículos, o contexto é que ele está inserido no Sermão da Montanha, na qual Jesus corrige 3 práticas naquela época, 3 práticas religiosas, que era dar esmolas, orar e jejuar. Mas aqui não era o problema a prática, mas a motivação errada, na qual eles davam esmola, oravam e jejuavam, porque Jesus vai substituir alguns comportamentos daquela época, alguns comportamentos religiosos, para ensinar um relacionamento verdadeiro. E nós iremos aprender dentro do tempo que nós temos, que o contexto do livro de Mateus vai apresentar Jesus como o rei prometido, vai apresentar Jesus como aquele que as profecias diziam que haveria de vir. Vai trazer também alguns cumprimentos das profecias messiânicas. Esse livro foi escrito entre o ano 50 e 60 depois de Cristo, e ele se entrelaça, ele se conecta com o Antigo Testamento, mostrando que o reino de Deus chegou. O reino de Deus se fazia presente no meio daquele povo com a presença de Jesus. Os fariseus oravam em público, com repetições longas, com orações intermináveis, na qual as frases eram repetidas constantemente. Eles oravam de uma maneira para serem vistos, para serem enxergados e dar destaque para si próprio, onde todos olhavam para eles de maneira em que trazia para eles algum status. Aí Jesus vem e rompe isso. Jesus chega e mostra que precisa ter intimidade com o Pai. Jesus chega e diz que a oração tem que ser com simplicidade, com intimidade, com sinceridade. E era algo novo, era algo revolucionário para o povo daquela época. Eles estavam acostumados a orar do jeito que eles queriam, da maneira que eles estavam acostumados. Mas agora Jesus chega e muda toda aquela história. O ensino ocorre próximo ao mar da Galileia, um ambiente simples, rural, acessível, mostrando que o reino não é elitista, mas acessível a todos. É o evangelho que chega para todos. Não é o evangelho da qual discrimina, não é o evangelho da qual escolhe quem irá participar, mas é o evangelho disponível para todos. E a oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura. A oração do Pai Nosso, ela possui 6 petições. Primeiro ponto, na qual coloca Deus em primeiro lugar. Santificado seja o teu reino, santificado seja o teu nome. Aí vai dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E agora também vai o segundo ponto, que fala das
o pão nosso, o perdão e o livramento. Porque antes de você pedir algo para Deus, antes de você abrir a sua boca e pedir algo para Deus, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Primeiramente, é preciso alinhar com Deus a sua ansiedade. É preciso que Ele veja em você que há algo que vai glorificar o nome dEle, que não é algo apenas para afagar o seu ego, para te exaltar, para te engrandecer diante dos demais. Aquilo que você pede para Deus tem que estar alinhado com a vontade dEle, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus não está baseada naquilo que você pensa, naquilo que você deseja, mas sim que aquilo que você almeja possa glorificar o nome do Senhor. Podemos entender que precisamos de um trabalho, de uma porta de emprego. Muitas das vezes precisamos alinhar o nosso coração com outro coração. Muitas das vezes queremos a união da família. Então nós vamos orar com alguns propósitos, com alguns pontos específicos. Mas aquela oração da qual você diz para Deus, Deus irá contemplar o seu coração, irá ver dentro da profundeza do teu ser, dentro das tuas entranhas, se o seu coração está sendo sincero ou se o seu coração está sendo enganoso. Porque muitas das vezes Deus entrega algo para nós, mas nós não sabemos usufruir. Muitas das vezes Deus entrega algo para nós que possamos trabalhar aquilo que Deus entregou, mas começamos a olhar para fora, começamos a olhar o comportamento dos demais, e esquecemos de olhar para Deus e continuar unido ao propósito da qual Deus tem para cada um de nós. Deus entrega algo para nós, e aquilo que Deus entrega, nós pegamos a nossa mochilinha, pegamos a nossa sacola e vamos para o mundo usufruir aquilo que Deus deu. Talvez um carro, uma casa, algum bem valioso, algum recurso financeiro. Não, agora eu estou bem, agora eu estou com o bolso cheio, eu vou dar uma volta por aí e seja o que Deus quiser. Não, e aí esquecemos a oração na qual nós fizemos a Deus. A passagem bíblica vai falar, iniciar: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, fala de intimidade. Eu não estou falando meu Pai, eu estou falando nosso Pai. E quando falamos que Deus é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, nós entendemos e compreendemos que a bênção a ser entregue para nós é coletiva. Ela não é individual, ela não é egoísta, ela tem um propósito, que é agradecer o nome de Deus e nós nos ajudarmos a estarmos unidos no mesmo propósito. Eu lembro quando eu era criança, e eu sempre fui meio gordinho, minha mãe colocava um prato de comida, colocava o arroz, e para mim feijão tinha que ser sobre o arroz. Ela colocava numa mistura uma coxa de frango ou bife. Sabe o que eu fazia? Pegava o meu arroz e o meu feijão e cobria a mistura. Enquanto isso, eu estava lá comendo arroz, feijão e a mistura, e eu só no arroz e no feijão. Aí minha mãe olhava meu prato: cadê a mistura do menino? Minha mãe vinha e colocava mais outra mistura do
para mim era porção dobrada. Ou seja, eu estava ali, eu não precisava pedir, porque ela compreendia o que eu queria. E sempre quando eu era mais fofinho, vou calmar uma mistura com ele. Assim mesmo é você na presença do Pai. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você anseia, e talvez você não vai precisar pedir, porque Ele está te contemplando e Ele tem propósito grande na sua vida e vai te entregar mesmo que você não peça, porque Ele te conhece, Ele sabe o teu ser e a tua intimidade. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que nós, eu e você, recebemos o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz que e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Você como filho vai clamar ao Pai. E todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. Todo pai, eu estou falando de pai verdadeiro, que ama o seu filho. Ele vai querer o melhor para o seu filho, para suas filhas, para a sua família, independente das circunstâncias. Ele irá trabalhar para entregar o melhor para a sua família e para os filhos. E Jesus introduz um Deus acessível, mas ainda soberano. Um Deus que não precisa clamar e buscar Ele através de atalhos, na qual você não precisa fazer sacrifícios de tudo, porque você tem intimidade e acesso a Ele. Porque aqui é o equilíbrio poderoso. Quando fala de Pai, fala de proximidade. O Pai está próximo. E fala sobre um Deus que é transcendente, que fala sobre os céus. E não é um Deus distante, mas também não é um Deus comum. É um Deus que está próximo, com os corações abertos para te ouvir. E quando fala santificado seja o teu nome, quando falamos na nossa oração, santificado seja o teu nome, não quer dizer que nós estamos santificando a Deus, porque Ele já é santo. Ele é santo e é todo poderoso, mas significa reconhecer e honrar a sua santidade. A minha vida, a sua vida deve refletir a santidade de Deus. Aonde você passa, aonde você anda, irão te contemplar e ver, Deus é na vida daquele homem, Deus é na vida daquela mulher, porque você está conectado com Deus. E quando você reconhece que Deus é santo, que a sua santidade é para te abençoar também da mesma maneira, o seu comportamento, a sua conduta vai honrar a Deus, vai santificar a Deus, ou irá profanar ao nome de Deus? Aqui é uma pergunta, porque estamos vivendo épocas em que comportamentos de alguns têm levado muitas pessoas a pegarem a sua Bíblia, colocarem debaixo do braço e saírem para o Senhor, para dizer: aqui eu não congrego, ali eu não congrego, ali eu não vou participar daquela igreja, porque ali só tem pessoas falhas. A primeira pessoa falha que sou eu, a segunda pessoa falha também está aí comigo. Não adianta eu me colocar como perfeito e dizer que eu sou perfeito, sendo que Deus está olhando o meu coração e vendo tanta falha em mim. Então, portanto, que o nosso comportamento
possa honrar ao nome do Senhor. E quando o versículo continua, ele diz: venha o teu reino. Aqui há uma mensagem escatológica, da qual eu e você devemos almejar continuamente, de dia e de noite, que o reino de Deus venha sobre nós, venha para nós. Que o reino tem 3 dimensões. Presente, o reino já está entre nós. Interior, está em nosso coração. E ao futuro, que é a plenitude escatológica, da qual eu e você, aqueles que almejam a volta do Senhor, encontraremos com Ele nos ares. Então, todo dia, a todo instante, a todo momento, devemos almejar a volta do Senhor. Como se Cristo viesse amanhã, o meu comportamento levasse a ter expectativa. Ora vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. E aqui é um ponto que é o coração dessa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquela frase que você já deve ter ouvido: o não nós já temos. Vou pedir algo para alguém, o não eu já tenho. O que vai poder faltar é o sim. Então nós pedimos algo sabendo que poderá ou não acontecer. Porque o Salmo de número 40, versículo 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, não é a minha vontade. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, ó Deus. Ou seja, a vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus ela é infinita. A vontade de Deus ela é bela e perfeita. E quando falamos sobre a vontade de Deus, entendemos que a vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que nós possamos viver em santidade, em união, em comunhão. Porque Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu estou falando, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque quando nós oramos essa oração, nós assinamos um contrato, que ali há as letrinhas mudas, e todo contrato, há as letras minúsculas, na qual nós devemos ler e prestar atenção. E quando oramos essa oração, nós iremos lembrar que Jesus, lá no Getsemane, quando ele estava ali prestes a ser preso, na qual o seu suor pingou gotas de sangue, e ele orou ao Pai e disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque ele falou: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas Mateus capítulo 26, versículo 39 diz: e todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Ele não recuou, ele não retrocedeu, ele seguiu em frente, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Deus é a tua vontade que é soberana. Porque a oração não deve ser assim: Deus, faça a minha vontade. Mas
Eu me rendo à tua vontade. Nós nos entregamos, Senhor, à tua vontade, aos teus desejos para a minha e para a sua vida. Porque quando nós compreendemos que essa oração não é uma oração qualquer, não é uma oração para ser lida de qualquer jeito, mas é uma oração que deve ser falada com sinceridade, na qual você assina um contrato, reconhecendo que é a vontade de Deus que deve prevalecer na sua vida. Porque quando você reconhece que a vontade de Deus é perfeita, nós vamos entender que há uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual que faz com que você lute contra a vontade de Deus. Porque muitas das vezes eu e você queremos que a nossa vontade prevaleça. Muitas das vezes queremos que seja da nossa maneira, do nosso jeito. E há uma batalha espiritual que você vai lutar contra a sua vontade própria. Há uma batalha espiritual da qual você irá lutar contra o seu ego, contra o desejo de controle, na qual você quer mandar e determinar o que Deus irá fazer na sua vida. E Jesus no Getsemane viveu isso. E Ele nos deixou um ensinamento: não seja como eu quero. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é porque muitas das vezes vem uma vontade de você querer ir embora, de você não querer cumprir seu tempo. Não é do seu jeito, porque se Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele sabe que você é capaz de vencer o processo. Ele sabe que você é capaz de continuar e seguir em frente. Mas enquanto isso, o inimigo irá vir com setas malignas, com pensamentos negativos, para fazer você parar, para fazer você pecar. Eu não vou conseguir até o fim. Mas quando nós nos entregamos à vontade de Deus, o próximo ponto, o próximo versículo diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estamos falando do hoje, não é de amanhã. Estamos falando do hoje. Hoje é o dia que Deus preparou para nos abençoar. Porque o amanhã nós não sabemos o que será. O amanhã não nos pertence. Podemos sair para trabalhar e não voltar mais. E a todo dia há uma batalha espiritual ceifando vidas. Há uma batalha espiritual parando vidas. Há uma batalha espiritual dilacerando com famílias. E no pão nosso de cada dia, nós reconhecemos a dependência diária de Deus, a dependência do hoje, a dependência de que Deus nos proveu o melhor do hoje. E ainda que a despensa esteja vazia, amanhã, se Deus nos permitir chegar até lá, Deus irá prover o que falta para nós. O pão estará lá, não haverá falta de recursos e não haverá falta do alimento, porque a cada dia Deus nos permite ter o melhor. É uma dependência diária, um sustento especial. Não é um alimento aguado, não é um alimento sem sabor. Deus provê o melhor para você, para a sua casa e para a sua família. Porque Deus não vai prometer para você estoque. Deus não vai prometer para você uma
Ele vai prover pão. A cada dia Ele irá prover a água para tirar a nossa ansiedade e para eliminar a nossa autossuficiência e colocar o nosso orgulho por terra, porque nós compreendemos que Deus, Ele é o dono da nossa vida, que a vontade de Deus determina o que nós podemos ou não fazer. A Bíblia não diz que só cai uma folha da árvore se Deus permitir, mas nós entendemos que tudo acontece com a permissão de Deus. É a permissão de Deus. Deus permitiu que você errasse. Deus permitiu que você caísse nos vícios. Deus permitiu que você estivesse aqui para que pudesse ser livre de alguma morte, de alguma fatalidade, porque você está no melhor lugar, guardado e protegido. Por isso que nós devemos confiar e crer no Senhor, que Ele tem guardado a nossa vida, e que a oração do Pai Nosso possa fazer parte da nossa vida, de uma maneira que nós nos colocamos debaixo da sua potente mão. Deus, é a sua vontade que prevalece. A minha vontade perante a vontade de Deus não vale um vintém furado, porque a vontade de Deus, ela é grandiosa, ela é poderosa sobre nossas vidas. Se fosse continuar, a oração vai falar sobre perdão, vai falar sobre tentação, vai falar também sobre livramento, e vai falar também sobre o poder, o reino e a glória de Deus. Há um cuidado para as nossas vidas, há um cuidado para a sua vida. O amor de Deus que nos permitiu estarmos aqui, o amor de Deus que nos permitiu estarmos com vida, porque a vontade dele permitiu que hoje você estivesse respirando. A vontade de Deus permitiu que hoje você estivesse aqui, enquanto sua família está lá orando por você. É a vontade de Deus, não é a nossa vontade, porque se fosse depender da nossa vontade, nós estaríamos mergulhados nos vícios, na bebida, nas drogas, agora no caminho para cá. Infelizmente, fiquei triste ao ver um jovem embriagado a caminho do projeto. Não sei se ele está, mas ele foi embora e tentou pegar o curso. Ele estava embriagado. E porque nós somos atacados todos os dias. O inimigo vai nos atacar todos os dias. Não é apenas uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, é todo dia. Hoje, nesse momento, o inimigo está lá planejando o seu ataque para nos fazer parar. Mas quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da proteção de Deus, Ele vai cuidar das nossas vidas em todos os detalhes, em todo momento, a todo instante, porque o nome do Senhor é poderoso. Que nós possamos entender e compreender que quando Deus Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa para a glória dele. E quando Deus não concede algo que pedimos, em todo tempo devemos dar graças, porque Ele tem cuidado de nós. Não é um minuto, não é um segundo, é em todo tempo Ele tem guardado as nossas vidas. E que a oração do Pai Nosso não é apenas uma repetição, mas um modelo completo de vida espiritual, ligado, interligado com Ele. Porque vai falar sobre intimidade com Deus, que é o Pai. Vai falar sobre reverência, que é a santidade. Vai falar sobre prioridade espiritual, que fala do reino. Fala sobre submissão, que é a vontade. Fala sobre dependência,
relacional, que é o perdão. Fala sobre vigilância, que é sobre a tentação. E fala sobre proteção, que é o livramento. E fala sobre adoração, que é a nossa glória, que nós devemos dar aí. Glórias a Deus em todo o tempo. Vamos ficar de pé, meus irmãos.